Olá, meu nome é Raquel, eu sou residente de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal e hoje eu vou falar sobre temas que são muito importantes para a nossa clínica diária, que é a retinopatia hipertensiva e as oclusões vasculares, tanto oclusões arteriais quanto oclusões venosas. Nós sabemos que é importante saber manejar a retinopatia hipertensiva porque a hipertensão arterial sistêmica é uma doença cada vez mais prevalente e incidente, e isso tanto no mundo todo quanto no Brasil. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, 33% dos adultos têm hipertensão e apenas 52%, ou seja, metade, apresentam níveis pressóricos controlados. A retinopatia hipertensiva, ela abrange cerca de 2 a 17% dos pacientes não diabéticos e a prevalência vai variar de acordo com o grupo étnico, né? Ela é mais comum em afro-americanos e chineses e, no geral, os homens são mais afetados que mulheres, nos menores de 45 anos, e nos maiores de 65, as mulheres que são mais afetadas. A hipertensão arterial sistêmica, ela pode levar a 3 complicações oculares importantes que a gente tem que destacar, que são a retinopatia hipertensiva, a neuropatia óptica e a coroidopatia. E isso vai refletir 2 diferentes processos, né, da clínica da hipertensão, que são o vasoespasmo na fase aguda e a aterosclerose na fase crônica. Aí aqui a gente tem uma tabela mostrando dados de 2017, a classificação de 2017 da Academia Americana de Cardiologia, em que já é considerada pressão arterial elevada, níveis de pressão sistólica acima de 120 e diastólica acima de 80, sendo que já é considerado estágio 1 de hipertensão, pressão arterial sistólica acima de 130 e diastólica acima de 80. Os fatores de risco são aqueles fatores que a gente já conhece, que são relacionados a estilos de vida, a genética, então dieta rica em sal, obesidade, tabagismo, álcool, histórico familiar, estresse, alguns grupos étnicos. E o risco da retinopatia hipertensiva é maior quanto mais tempo o paciente passar com aquela pressão arterial elevada. Na fundoscopia, o que a gente consegue observar é constrição focal, dilatação das arteríolas da retina, a tortuosidade das arteríolas, o aumento do reflexo dorsal e a perda da transparência da coluna sanguínea intraarterial. Os cruzamentos arteriovenosos são achado altamente específico. Então, aqui nem mostra aqui na imagem, né? Tem a figura acima, que mostra assim, um cruzamento arteriovenoso patológico. É bem nessa parte. E abaixo também temos cruzamento arteriovenosos patológicos com arteríolas e fios de cobre. Esses cruzamentos ocorrem porque essa arteríola que está apresentando a aterosclerose, ela faz uma compressão na veia e a veia ela pode perder a sua visibilidade, ela se torna menos visível antes e após o cruzamento, ou só após o cruzamento, ou então ela se torna engurgitada após o cruzamento, ou então ela muda a sua direção após o cruzamento, isso que determina se ele é patológico. Outros sinais da resistência a fluxo são hemorragias retinianas, edema macular e exudados algodonosos. Uma clínica relevante que a gente tem que se lembrar é da retinopatia hipertensiva maligna, né? Ela se consiste em paciente que apresenta níveis elevados e abruptos de pressão arterial, e esse paciente vai ser paciente com sintomas. Então, ele vai apresentar ou cefaleia, escotoma, ou diplopia, ou visão turva, ou fotopsia.
né? E nos achados oculares, eu posso ter retinopatia hipertensiva, coroidopatia hipertensiva ou até neuropatia óptica hipertensiva. Essa neuropatia óptica seria determinada pelo edema de disco. Os achados no fundo de olho, nós vemos estreitamentos arteriolar focal, exudatos algodonosos, transudatos intrarretinianos, edema macular e hemorragias retinianas, sendo que essas hemorragias são lineares e ocorrem na camada de fibras nervosas, na região peripapilar. Se tiver achados como edema macular cistoide, ou depósitos de lipídios, ou mudanças arteriolares, esses achados já são sinais de retinopatia hipertensiva mais crônica. Agora eu vou falar um pouco sobre a coroidopatia hipertensiva. Então, na coroidopatia tem alguns achados no fundo de olho que são achados mais específicos, como por exemplo, a mancha de Elschnig. Essas manchas são pequenos pontos negros circundados por halos amarelados, que significa o quê? Infartos coroidianos focais, que é o que a gente vê aqui na imagem, a imagem mais à esquerda, esses pontos negros com os halos amarelados, né? Um outro achado mais específico, estrias de Sigrist, que são manchas dispostas linearmente ao longo dos vasos coroidianos, que vai indicar necrose fibrinóide associada à hipertensão maligna. E um outro achado que pode acontecer é o descolamento de retina exudativo. Ele pode ocorrer, por exemplo, em grávidas com um nível muito alto, abruptamente, de pressão arterial e com toxemia gravídica, isso pode levar a um descolamento de retina exudativo. Aqui eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, sobre as classificações de retinopatia. Então, o diagnóstico ele é clínico, mas na angiografia com fluoresceína, nós vamos poder observar, principalmente na coroidopatia, um atraso no enchimento coroidiano na angiografia e o extravasamento tardio dos vasos da coroide para o espaço subretiniano. Aí aqui eu vou falar sobre dois sistemas de classificação, os mais aceitos são esse de Kate e a de classificação de Shea. O sistema de classificação de Kate, ele vai em grupos, no grupo de 1 a 4, sendo que o grupo 1, ele se refere a estreitamento arteriolar e a alteração do reflexo arteriolar leve. E do grupo 4, são alterações do grupo 3 e o papiledema. Aí tem a classificação de Shea também, que vai do estágio 0 até o estágio 4, sendo que o estágio 0, a pessoa tem o diagnóstico de hipertensão, mas não tem anormalidades na retina. E o estágio 4, a gente tem edema de retina, exudatos duros e edema de disco. E a classificação de Shea para aterosclerose, ela vai do grau 0, que é um grau normal, até o grau 4, que são artérias em fio de prata. Depois dá para ser vista melhor essa classificação, mas eu quis dar uma resumida. Aqui, sinais importantes que a gente pode observar no fundo de olho é o sinal de Salus, que é o alargamento evidente do reflexo luminoso arteriolar e a deflexão das veias nos cruzamentos arteriovenosos. Então, a gente vê na imagem aqui, mais abaixo, a gente tem o sinal de Salus, a veia faz como se fosse uma deflexão, um S, né? É mais fácil de memorizar um S de Salus. Tem o sinal de Bonnet, que é o represamento das veias distalmente aos cruzamentos arteriovenosos. Então, dá para ver na imagem um pouco mais acima, a veia ela fica mais engurgitada após cruzar com a artéria. E o sinal de Gunn, que é essa imagem menorzinha abaixo, vai mostrar o afilamento das veias em ambos os lados do cruzamento e deflexões venosas em ângulo reto. Aqui é uma imagem que mostra várias alterações de uma retinopatia hipertensiva, né? Como, por exemplo, exudatos algodonosos, estrela macular, aterosclerose,
com cruzamentos arteriovenosos patológicos, né? Hemorragias em chama de vela. Então, temos várias alterações. O laboratório, ele é mais para estratificar e monitorar complicações, tem que ser feita toda uma avaliação cardiovascular. E caso a gente pense em alguma síndrome ou em alguma causa de hipertensão secundária, nós podemos fazer exames mais específicos para procurar essa síndrome, né? Ou essa outra causa. Sobre o tratamento. A retinopatia hipertensiva crônica raramente resulta em baixa acuidade visual significativa. Aí o tratamento sistêmico, ele vai visar a não progressão dessas alterações da retina. Mas o que a gente já tem de cruzamento arteriovenoso, estreitamento arteriolar, vai acabar permanecendo. Na retinopatia hipertensiva maligna, o tratamento ele vai ter que ser instituído o mais rápido possível e a pressão ela vai ter que ser reduzida de forma lenta e gradual, porque o próprio organismo já possui um sistema de regulação arterial. Então, se reduzir muito abruptamente essa pressão, pode levar à isquemia. É importante que o tratamento da retinopatia hipertensiva maligna seja feito o mais rápido possível, porque se ela não for tratada, a taxa de mortalidade é 50% em 2 meses e 90% em 1 ano. Agora eu vou falar um pouco sobre a amarose fugaz, que é um tema importante porque vai acabar, em alguns casos que eu vou falar mais à frente, como obstrução de artéria central ou de veia, ele pode preceder esses casos. A amarose fugaz, ela é uma perda transitória da visão monocular, indolor. Em alguns casos pode ser binocular. Normalmente ela é descrita como uma cortina que vem sobre o olho, de cima para baixo. A perda visual ela pode ser completa, durar alguns minutos, e pode variar de várias vezes ao dia a uma a cada poucos meses. E ela ocorre secundariamente a uma isquemia, ou na retina, ou na coroide, ou no nervo óptico. E as causas podem ser causas vasculares, como doença carotídea, embolia cardíaca, vasoespasmo, arterite de células gigantes, causas neurológicas, como enxaqueca retiniana, e causas oftálmicas, como papiledema e glaucoma de ângulo fechado. Agora eu vou falar um pouco sobre as oclusões arteriais, a oclusão da artéria central da retina e a oclusão de ramo. As oclusões arteriais ocorre uma obstrução na artéria central da retina, quando o bloqueio é dentro da cabeça do nervo óptico propriamente dito. O local da obstrução, geralmente, ele não é visível à oftalmoscopia. A maioria é de natureza ou trombótica ou embólica. A natureza embólica é mais em caso de obstrução de ramo. E a natureza trombótica é mais em caso de oclusão de artéria central. Devido à forte associação com doenças sistêmicas, todos os pacientes com obstruções arteriais devem passar por avaliações sistêmicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a obstrução da artéria central da retina. Ela é rara, ocorre em 1 a cada 10.000 atendimentos oftalmológicos. Os homens são os mais afetados, uma média de 2 para 1. A idade média é de 60 anos e tanto o olho direito quanto o esquerdo são igualmente afetados. A maioria das obstruções são trombos ou na lâmina cribosa ou próximos dela. As associações sistêmicas, podemos ver uma forte associação com hipertensão, uma associação com diabetes, só que a associação mais comum é a doença da artéria carótida ipsilateral, que está presente em 1/3 dos pacientes afetados. Então, a gente tem várias doenças que podem estar associadas à obstrução da artéria retiniana,
como, por exemplo, doença cardiovascular aterosclerótica, doenças cardíacas, coagulopatias, infecções, vasculites, traumas. Então, esse paciente ele vai ter que passar por observação, por exames cardiovasculares e por exames mais direcionados, de acordo com aquilo que você estiver investigando. As manifestações clínicas da obstrução arterial da artéria central é perda de visão abrupta, indolor, amarose fugaz, aquela que eu falei um pouco mais atrás, precede em 10% dos casos, e a acuidade é 20/800 ou pior. Só que atentar se o paciente não tiver percepção de luz, porque isso não é comum. O defeito pupilar aferente é a regra. No fundo de olho, entre poucos minutos a hora, o fundo de olho pode parecer relativamente normal, mas depois eu vou conseguir ver uma palidez isquêmica, que é mais pronunciada no polo posterior. Eu posso ter uma mancha vermelho cereja na mácula. Essa mancha, ela acontece porque a camada de fibras nervosas, ela é mais fina ali naquela região, e aí ela vai acabar transparecendo melhor a coroide do que a área que está ao seu redor, que está mais esbranquiçada, mais pálida. Se a artéria ciliorretiniana estiver patente, a gente vai ter uma área da retina que está normal. Então, aqui nessa imagem, a gente tem, por exemplo, o olho de um homem, que ele estava, na primeira imagem à esquerda, ele estava com 3 horas de perda visual, com a fundoscopia aparentemente normal, né? E já na direita, que ele já estava com 24 horas de baixa de acuidade visual, a gente já vê uma retina pálida, né? E a acuidade dele passou de 20 a 60 na primeira imagem para movimento de mãos naquela segunda imagem, naquela última imagem. Aí aqui outras imagens que a gente pode ver a mancha em cereja na esquerda, e na direita a gente vê uma artéria ciliorretiniana patente. Então, temos uma área de palidez, mas a área central do eixo papilomacular, ela não encontra essa palidez, é uma área normal. Aí já a angioflúor abaixo mostra um bloqueio da fluorescência por edema retiniano, mas a perfusão está normal no polo posterior. Em 4 a 6 semanas, a palidez vai acabar se resolvendo, o disco fica pálido, mas eu posso ter presença de artérias colaterais. Algumas alterações podem ser observadas, como não ter reflexo foveolar, pequenas alterações do FR. A neovascularização ocular secundária de íris ocorre em 18% dos pacientes e de disco óptico em 2%. E também pode ocorrer hemorragia vítrea. O diagnóstico é predominantemente clínico, mas a gente pode ter auxílio da angiografia com fluoresceína, com atraso do tempo braço-retina e retenção de corante visível nas artérias retinianas. Na eletroretinografia, uma diminuição ou ausência da onda B, com onda A intacta. O campo visual pode mostrar uma ilha temporal remanescente de visão periférica, e se a artéria ciliorretiniana estiver presente, como naquela imagem anterior, a gente pode ter uma pequena ilha central intacta. O Doppler colorido ele vai ser útil na circulação retrobulbar. Ele pode demonstrar velocidade de fluxo diminuído ou ausente na artéria central da retina e pode detectar êmbolos calcificados e avaliar possíveis causas de obstrução. O tratamento, a gente tem várias modalidades de tratamento da obstrução da artéria central de forma aguda, só que nenhum tratamento com significância comprovada. Vou citar aqui alguns, com postura supina, massagem ocular, paracentese da câmara anterior, visando diminuir a pressão intraocular,
melhorar a perfusão, a aplicação de medicamentos para diminuir a pressão intraocular, carbogênio, a respiração com visão de aumentar o CO2 e aumentar a dilatação arteriolar, agentes hiperosmóticos, embólise transluminal por laser IAG e trombólise. Já a profilaxia, se atentar aos fatores de risco, iniciar a terapia antiplaquetária. Nos pacientes portadores de fibrilação, iniciar anticoagulante oral. E nos pacientes com necessidade, endarterectomia carotídea. É importante saber que a maioria das obstruções da artéria central da retina resulta em perda severa e permanente da visão. O ganho de 3 ou mais linhas de Snellen ocorre em apenas 10% dos pacientes, estando eles em tratamento convencional ou não. Agora eu vou falar um pouco sobre um outro tipo de oclusão, que é a oclusão da artéria cilio-retiniana, que é uma artéria que está presente em 20% da população. Então, mais atrás, eu falei do que ocorria quando ela estava patente. E agora, eu vou falar o que acontece quando ela está obstruída. Ela normalmente vai suprir essa região do feixe maculopapilar. E ela tem algumas formas, como, por exemplo, à esquerda e acima tá na forma isolada, com essa palidez vindo da região irrigada pela artéria no feixe papilomacular. Já acima e à direita tem a oclusão, também associada a uma oclusão de veia central da retina. Abaixo à esquerda tem uma neuropatia óptica isquêmica anterior, mais a oclusão da artéria cilio-retiniana. Então, ela pode vir dessas diversas formas. Agora eu vou falar um pouco sobre a obstrução de ramo da artéria central. Ela é rara, só que menos comum que a obstrução da artéria central da retina, só que é a forma mais comum em pacientes jovens. Na maioria dos casos, a fonte da obstrução pode ser determinada. Eu consigo ver ali o êmbolo, que é diferente da obstrução da artéria central da retina, que a maioria das vezes eu não consigo ver essa fonte da obstrução. Os homens são afetados, a idade média é de 60 anos, o olho direito é mais comumente afetado, então normalmente o êmbolo que vem ali da carótida interna direita. A circulação retiniana temporal é mais afetada e mais de 2/3 são secundárias a êmbolos. Então, como eu falei, a de ramo está mais associada a êmbolos, e a da artéria central está mais associada a trombos. De manifestações clínicas, a gente tem perda súbita e indolor da visão no campo visual correspondente ao território da artéria obstruída. Esses pacientes, eles conseguem definir o tempo e a extensão precisa da perda visual. A maurose fugaz pode estar presente em 1/4 dos pacientes. Na fase aguda, a acuidade é mantida em 50% dos pacientes. E a gente tem um defeito pupilar aferente relativo. Aí, algo importante que a gente pode se atentar é caso o paciente tenha obstruções múltiplas, recorrentes, bilaterais, e o paciente seja jovem, a gente pode estar diante de uma síndrome, que é a síndrome de Susaki, que também vem com sintomas vestíbulo-auditivos, e é uma microangiopatia do sistema nervoso central. No fundo de olho, na obstrução de ramo arterial, a gente pode ver palidez da retina, e os êmbolos retinianos são vistos em mais de 2/3. Posso ver também hemorragias em chama de vela, pontos focais de palidez que podem parecer com exudatos algodonosos. Na fase crônica, eu vou ter uma diminuição da palidez, a retina pode parecer normal, mas posso ver alguns achados, como embainhamento arteriolar, colaterais arteriolares no disco ou no local da obstrução. Aí aqui eu tenho uma imagem, ali na esquerda, a de cima é uma oclusão do ramo arterial retiniano superior, a gente consegue ver lá o êmbolo no disco.
E a imagem abaixo, a angiofluor, ela mostra a falta do enchimento arterial dessa artéria que está comprometida. Já nessa segunda imagem aqui direita maior, a gente vê uma oclusão embólica do ramo arterial retiniano inferotemporal. E tem essa palidez seguida por essa artéria que ele segue. Aqui eu vou falar sobre os 3 tipos principais de êmbolo. Tem o êmbolo de colesterol, que são as placas de Hollenhorst, o de plaqueta fibrina e os calcificados. Aqui na esquerda e acima, a gente tem uma placa de Hollenhorst, que são êmbolos de colesterol, eles são mais amarelos, alaranjados. Já acima e à direita já é o êmbolo de cálcio, está muito associado com calcificações nas válvulas cardíacas. E embaixo, tanto na direita quanto na esquerda, a gente tem os êmbolos de fibrina plaqueta, que são êmbolos mais esbranquiçados, mais compridos, e eles estão associados a trombos, principalmente na carótida. Normalmente, a gente não precisa de exames para fazer o diagnóstico, mas pode ter angiografia com flúor, a diminuição do contraste no local da obstrução e distalmente. O OCT, inicialmente, ele mostra o espessamento da camada interna no território da artéria obstruída e, com o passar do tempo, o afinamento. E a campimetria confirma a extensão da perda visual. Já no tratamento, não existe tratamento comprovado. O prognóstico visual ele é muito melhor na obstrução de ramo que na obstrução da artéria central. Podemos fazer alguns tratamentos, como massagem ocular, ou paracentese, ou fotocoagulação a laser. Na síndrome de Suzuki, a oxigenoterapia hiperbárica. Mas nada disso é efetivamente comprovado. O prognóstico, a maioria permanece com defeito campimétrico, mas a acuidade visual central é mantida. 80% recupera para 20/40 ou melhor. A neovascularização retiniana é incomum e a neovascularização de íris não ocorre.